E uma pesquisa realizada pela Associação Agrícola da Argentina, chamada CREA, indicou nesta semana uma disparada na confiança do setor com os rumos da economia lá do país deles. O estudo, que ouviu 1.478 empresários agro de diferentes regiões, indicou que 77% deles consideram que a situação econômica do país poderá melhorar em um ano. Esse número chama atenção, já que no último levantamento, em novembro, apenas 20% dos empresários rurais acreditavam em uma melhora. Em relação à situação financeira e econômica das empresas do agro, 63% disseram que acreditam em uma melhora no próximo ano. Veja que este é o melhor patamar desde 2016. Vamos analisar a situação econômica da Argentina, do agro de lá, com repercussões no agro brasileiro de forma direta ou indireta. José Carlos de Lima Júnior, sócio-diretor da Marquestrate, é o nosso convidado para essa análise. Seja bem-vindo, Zé Carlos. Olá, Kelly. Obrigado pelo convite. Zé Carlos, para a gente começar essa conversa, por que o empresariado agro está tão confiante com o governo de Milei? Bom, não dá para questionar, né, que a desvalorização cambial que o Milei colocou assim que ele assumiu acabou trazendo aí muito mais divisas para dentro da Argentina em face aí da desvalorização que o peso sofreu. Então, nesse cenário, toda exportação que atualmente está sendo feita pelo agronegócio argentino e que tem crescido do ano passado para esse, até em função da própria produtividade que eles têm alcançado no campo, isso com certeza aí faz com que entre mais divisas, mais receita para dentro dos argentinos, né, dentro do mercado local. Muito bem. Agora, dentro desse contexto que você coloca de desvalorização cambial, apesar de uma melhora na confiança, há pouco interesse em investir. A gente preparou uma arte para dar uma olhadinha nesses dados. Eu vou te pedir atenção para a gente juntos analisar. Momento para realizar investimentos. 62% disseram que é um momento ruim. 14% disseram que é bom e 24% indistinto. O que isso significa na prática, Zé Carlos? Há um aumento de confiança, mas uma pouca disposição para investir? Então, é muito interessante, né, Kelly, quando você pega e coloca essas duas situações lado a lado. De um lado, você tem um setor que está percebendo uma vantagem com o Milei, em face, principalmente, que eles estão exportando, então está ganhando muito mais dinheiro, no sentido de que a desvalorização cambial faz com que entre muito mais dólares para dentro do país. Então, lógico, para quem está vendendo é excelente. Por outro lado, para você fazer investimento, é necessário você ter uma previsibilidade futura. E essa previsibilidade futura significa que não é olhar a Argentina com os olhos desse 2024, 2025, mas daqui a 10 anos, como seria a Argentina ou como ela estará. E aí, nesse sentido, o empresariado como um todo aguarda, com certeza, as aprovações e principalmente a direção efetiva que a Argentina vai ter aí nos próximos anos. Principalmente considerando que faz menos de 6 meses que o próprio Milei assumiu a presidência do país, portanto, ainda é muito recente para que a gente possa virar e falar que, no longo prazo, apesar de tudo isso que ele tem feito, né, cortar gastos públicos, por outro lado, ter uma desvalorização cambial que, com certeza, vai aumentar em muito a inflação no país, pelo menos no curto espaço de tempo. Então, o que o mercado, como todos os investidores fazem, é aguardar os desdobramentos. Daí o receio que você vê aí nesses números. Muito bem, e essa questão principal para a nossa audiência é entender como que a atual condição argentina impacta direto ou indiretamente o Brasil do agro. Porque eles podem aumentar a produção, podem aumentar a exportação, podem aumentar incentivos para algumas cadeias e repercutir aqui, já que a gente concorre em alguns produtos. Qual é a sua visão de curto e médio prazo? Primeiramente, precisa considerar o que acontece recentemente, né? Vamos separar aí soja e milho, né? Que são duas cadeias muito fortes que o Brasil compete diretamente com eles. Primeiramente, aí falando de milho, eles tiveram uma redução em pelo menos na ordem de 2,5%. O que antes era 56 milhões e meio, caiu aí para cerca de 54 milhões de toneladas nesse 2024, que é ainda um número expressivo. Por outro lado, soja, tudo indica que eles vão voltar esse ano com uma produtividade muito boa e, de certa forma, até mesmo o ritmo, o andamento ali da produção, segundo a própria Bolsa de Cereais da Argentina, eles trouxeram que a produtividade esperada realmente será alta. Então, nesse caso, a gente vai ter um retorno de um país com uma grande oferta aí de soja. Lembrando que a Argentina é um grande processador e exportador mundial de farelo de soja. E é nesse sentido que nós deveríamos comparar diretamente com o nosso país vizinho. Porque uma vez que eles têm um grande volume de produção de farelo e exportam, atualmente são responsáveis por quase que 30% do mercado mundial,
A partir do momento que você coloca um grande volume de farelo, você derruba o preço do farelo de soja. Consequentemente, o grão, né, a soja, a commodity em grão ali, tem que ser mais barata do que o farelo, até porque a gente vai ter todo o custo industrial de moagem e processamento. Então, é mais nesse sentido que eu vejo um impacto direto no agronegócio. Mas lembrando, com certeza, que a gente tem que olhar a Argentina, não apenas, né, soja, milho, mas também incluir aí, por exemplo, trigo, que é outra cadeia produtiva que, queiramos ou não, o país é bastante forte. Você está dizendo, em outras palavras, que uma melhora na economia sob o governo de Milei tende a deixar o agro argentino mais competitivo e significa um risco para o agro do Brasil, de alguma maneira, porque concorrem alguns produtos? Sim, eu acho que a gente pensa em termos de produção agrícola e exportação, a gente tem com certeza aí um player, um competidor direto. Por outro lado, quando a gente pega e faz uma outra comparação de parceiro comercial, eles indo bem para nós, igualmente seria bem, pensando que o Brasil também exporta para ele. Só que fazendo a separação de agronegócio, realmente o Brasil ele teria, como ele terá, um competidor expressivo aí que, com esse próprio retorno que está sendo colocado não só pelo clima, mas também ali para essa condição de desvalorização cambial, o que faz com que o produto argentino, de certa forma, até fique mais barato do que o brasileiro. Muito bem. Uma última pergunta. É possível fazer algum paralelo com a confiança do agro lá da Argentina e a confiança do agro no Brasil neste momento? A minha pergunta tem a ver com também o cenário não só político, mas também de queda de preço de commodities e interesse de colocar mais investimentos no setor aqui no nosso país. São duas realidades que a gente pega e olha em termos do ambiente econômico que eles estão inseridos, né, principalmente a parte institucional, em que tem a parte política envolvida. A gente tem do lado de lá uma mudança de governo e sempre toda mudança de governo traz uma expectativa muito mais positiva. Então, comparando com o Brasil, nós já temos aqui, digamos, 2 anos de governo comparado com 6 meses do lado deles. Então, nesse sentido, é natural que eles estejam muito mais confiantes do que o Brasil. Por outro lado, eles estão saindo de uma crise agrícola em relação ao clima, ao contrário do Brasil, que está sofrendo com problemas de clima aqui dentro. Então, é natural que a gente tenha, nesse momento, uma expectativa do argentino muito superior à expectativa nossa aqui dos brasileiros. Mas lembrando que no longo prazo, em termos de comparação direta, o Brasil ainda mantém uma vantagem competitiva bem superior à Argentina. Em termos assim de condições internas, nós temos hoje uma estrutura muito mais segura, não só em termos de inflação, bem como também em termos aí de uma taxa de juros, algo que a Argentina nesse momento não dispõe. Então, essa confiança que a gente pega e olha nesse curto espaço de tempo, pensando a confiança do empresariado, vamos pegar o setor agrícola argentino com o brasileiro, é natural que eles estejam muito mais animados. No entanto, as condições macro de cada país não dá para discutir. Nós estamos numa situação bem melhor do que a da Argentina, Ellen. Muito bem. José Carlos de Lima Júnior, muito obrigada pela presença. José Carlos, que é sócio-diretor da Marquestrate, fica convidado para voltar sempre. Obrigado, Kellen, e sempre à disposição. Obrigada a você. Até a próxima.